Tá, vou reiniciar o modo então. Vamos ver o que acontece. Vou aproveitar para escovar os dentes. Você tá com bafo do cara, Pedro. Não queria falar não, mas já que você falou... Imagino. Vamos lá. Bora. Começar. Fala, galera! Tá começando agora mais um Resenha Especial, mais um da série de quarentena aqui no Coluna do Fla, onde estamos aproveitando para relembrar momentos épicos do Mengão, e você é o nosso convidado especial. Nessa noite, Pedro Sampaio, Rafa Penido e o Vovô Nazário estão aqui para dar suas opiniões também. Queremos saber a sua. Resenha Especial é hashtag. Após a vinheta, a gente está de volta. Você já viu o time montado aqui dos piores jogadores que vestiram o manto do Flamengo? Hoje é hora de falar de coisa boa. Hoje é dia de falar de coisa boa. A gente vai falar sobre os melhores. Os melhores, claro, que cada um dos presentes aqui viram. Rafael Penido, Roberto Nazário e Pedro Sampaio. E claro, a gente quer saber a sua escalação também. Nós já selecionamos uma lá do Twitter, da galera que segue o Coluna do Fla no Twitter. E aí eu vou passar aqui para a galera, à medida que a gente for dando posição por posição, mas aqui nos comentários abaixo, depois do seu like, você vai deixar a sua também para a gente interagir. Combinado? O melhor time que você viu jogar com a camisa do Flamengo, jogador por jogador. Rafael Penido, vamos dar um alô rapidão aí para a galera? Boa noite. Pô, com certeza. Boa noite, Simon, Pedrão Sampaio e fenômeno Roberto Nazário, que fez aniversário essa semana, hein? Parabéns ao nosso fenômeno Roberto Nazário. Um salve pra galera também que tá participando com a gente. Alguns dias atrás a gente falou de Negreiros, Valbaiano, né? Aquela coisa toda, aquela tristina, enfim. Hoje a gente vai falar só de craque, só a nata rubro-negra, então vai ser sensacional. Vamos com tudo. Fenômeno, você fez 87, mas tá bem, hein? Depois que tirou a barba e o cabelo, ficou bonitão. Tá garoto. Muito obrigado. Vindo de você, é um elogio. Muito obrigado pela participação, né? Muito obrigado por você, por todos nós estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigado a você, galera, falando do Flamengo e o melhor de tudo, falando do melhor Flamengo que nós vimos jogar. É maravilhoso. Esse penteado de animação aí, senhor cabeça de batata, né? Toy Story, parece. Pedro Sampaio, fala aí, boa noite. Boa noite, Simon. Boa noite, Nazário. Boa noite, Rafa. Bom, galera, vamos começar porque hoje o assunto, pelo menos, é um assunto que anima mais do que os piores jogadores, né? Hoje, justamente, são os melhores jogadores. Deixando claro que são os melhores jogadores que cada um viu. Eu e o Rafa, a gente viu menos do que outros participantes da mesa. Exatamente. Não entendi outros participantes da mesa. Gostaria que você fosse um pouco mais direto. Não, eu deixo para nossa seleta audiência, né? Você viu os netos dos jogadores que o seu Nazário viu, né? Vamos deixar claro. Então é isso aí. Como o Pedro já frisou, a gente vai votar aqui a melhor escalação que cada um acompanhou vestindo a camisa do Flamengo, né? Tem nomes que são hors concours, né? Por exemplo, o Zico. Talvez não caia na seleção do Rafa, que não viu o Zico jogar. Estava nascendo ainda quando o Zico estava se aposentando, mas a gente sabe que o Zico estaria na escalação de melhor do Brasil forever, né? Então isso não conta. Daí já está em todas as escalações. Mas qual que você viu, acompanhou, sofreu lá do lado, ou torceu, sorriu, comemorou na TV? Você manda pra gente aí nos comentários abaixo. Vamos começar então com os mais antigos? Roberto Nazário, a gente vai começar com o goleiro. Você manda aí qual é o seu goleiro. Depois, na sequência, o Pedro emenda o dele e o Rafa solta também a escalação dele. Aí, por último, eu falo do nosso usuário aqui escolhido lá no Twitter. Nazário, qual é o melhor goleiro que você acompanhou vestindo o manto? Olha só, é uma posição que o Flamengo tem grandes jogadores. Embora o jogador que eu vou falar agora tenha ficado somente um ano no Flamengo, 1984 até 1985, mas eu gostava muito do jeito dele, arrojado, de guardar a meta do Flamengo. O Baldo Fidjol, argentino, sensacional embaixo dos 3 paus, defendendo o time do Flamengo. Para mim, um dos melhores goleiros. É difícil escolher o melhor, mas para mim, ele marcou época, embora tenha jogado somente um ano no Flamengo, mas ele foi sensacional com a camisa rubro-negra. Por isso que é bom ter gente mais experiente aqui, né? Traz esses nomes que a gente nem tinha lembrado de citar aqui. Sem medo de errar, né? Ele era um monstro, cara. Ele era um monstro no gol. Queria ter vivido essa sua época, Nazário, para ter acompanhado. Você viveu, né, querido? Um pouquinho antes, assim, mas você viveu. Fala, Pedro, emenda aí. Bom, o critério que eu vou usar, não só para goleiro, mas para todos os demais que vão entrar na lista, é o máximo que eu vi jogar no Flamengo, não longevidade e importância no clube, tá? Porque senão fica uma coisa muito complicada de avaliar. Vou ver o máximo que cada um jogou. Então, nisso, eu vou botar o Júlio César.
Então, o meu voto também é no Júlio César, ele é a personificação do ídolo, né, cara? Até após ter encerrado a carreira, ele continua extremamente participativo do dia a dia do clube, desmaiou na final de Lima e foi muito importante para evitar rebaixamentos no início desse século, que eram iminentes, ele foi muito importante. Tem um lance clássico do Júlio César, ele sai do gol, dribla os jogadores do Fluminense no desespero e tal, vai para a grande área adversária, então é um cara que honrou muito o manto sagrado. Só sacanagem, rapidinho aqui, só sacanagem vocês não terem citado o Muralha, mas tudo bem, vida que segue. Alex Santana. Diego Manchin. Camila Barbosa foi escolhida lá no Twitter, que respondeu o perfil do Coluna do Fla, que está interagindo, né, usando a hashtag Resenha Especial. Você pode participar lá também. Ela escolheu Raul como sendo o melhor goleiro, que também foi um goleiraço, né, Nazário? Você que acompanhou o Raul, acho que dessa galera toda aqui, pode confirmar isso. Mas então tivemos 2 votos para o Júlio César, um para o Filhol e outro para o Raul. Então ficamos de Júlio César. Produção, Júlio César é o titular dessa escalação dos melhores que já se viu jogar com o manto rubro-negro. Próxima posição, lateral direita. Fala aí, Roberto Nazário. Cara, não tem como não citar Leandro Peixe Frito, o maior lateral que eu já vi jogar. E aliás, eu arrisco a dizer que foi o maior lateral direito que o Brasil já viu jogar. De extrema categoria, um cara frio, técnico, rápido, que fazia alguns gols, inclusive fez gols importantíssimos pelo Flamengo. Era um monstro. Fala, Pedro. Olha, para mim o Rafinha, ele atingiu um nível que o Léo Moura, no seu máximo, não atingiu. É óbvio que o Léo Moura teve uma longevidade muito grande e foi muito constante durante esse período que ele atuou pelo Flamengo. Só que o meu critério é o máximo que o jogador atingiu, até pelo time que o Rafinha jogou, que era um time que facilitava também a subida de produção de todo mundo, meu voto é no Rafinha. Rafinha também é meu voto. Rafinha chegou para suprir a carência, né? O Léo Moura saiu em meados de 2015, se não me engano, e o Flamengo ficou muito tempo sem um lateral direito decente, né? Que soubesse cruzar uma bola, que tivesse a presença de espírito que o Rafinha tem, a disciplina tática, um cara que é campeão de tudo, foi campeão de Champions League, podia ter jogado uma Copa do Mundo tranquilamente, pelo menos em 2014, mas infelizmente não teve essa oportunidade, mas veio para o Flamengo para ganhar tudo, é o nosso lateral direito, e a história do Rafinha no Flamengo ainda não acabou, então ele pode ganhar ainda mais coisas e ocupar um lugar ainda maior na história do clube. Voto pro Rafinha. A nossa amiga Camila Barbosa, que participou lá pelo Twitter, mandou Leandro também na escalação. Eu mostrei a camisa aqui, que estou em homenagem ao Leandro, para esse programa especial de hoje, que concordo com o Nazário, o melhor lateral direito da história. Deu empate aqui na nossa votação, Leandro e Rafinha. Leandro, pô, pelo amor de Deus. Mas como eu ia falar que eu ia dar o voto de Minerva, né, Rafa? Tem que ser o Leandro. Rafinha vai correr muito ainda para chegar, né? Vai ganhar muita coisa ainda pelo Flamengo. Não vai chegar no Leandro, ponto. Impossível, Não vai chegar. O Rafinha ainda não tem essa identificação toda com o Flamengo que o Leandro da vida teve, né? O Leandro agora tem um ano de tudo, a carreira toda. Não é que atua em outro clube fora do Brasil. Não, ele atua no Flamengo do primeiro jogo ao último. Então, unanimidade aqui nessa mesa, Leandro é o melhor lateral direito, né? Que a galera viu jogar. Zagueiros. Nazário, pode falar qual é a sua dupla de zaga aí, por favor. Moser e Angelim. Bela dupla. Pedro Sampaio. A gente tem várias duplas, né? Podia ser muito bem Moser e Juan, mas Moser e Angelim, para mim, foram 2 caras sensacionais. O Moser, inclusive, tinha um apelido de Muralha. Sim. O Ronaldo Angelim vai chegar no Flamengo em meados, né, de 2006. Olha, o Ney Franco era o técnico, hein? Não se firma. E ele que tinha trazido o Lineu e Moisés. Em 2007, não se firma. Em 2008, quando chega o Fábio Luciano, faz a dupla com o Fábio Luciano. O Fábio Luciano era melhor que ele, e não era pouco melhor que ele, tá? Em 2009, quando o Flamengo faz uma dupla com Angelim, que eu não me lembro quem é no início. Mas Álvaro. O Álvaro chega depois. Era o David Braz no início. Álvaro chega no caminho. Não tá dando certo a dupla. Quando o Álvaro chega, junto com o Maldonado, encaixa ali, e ele faz o gol do título. Em 2010, volta a ser também um jogador que fica mais no banco do que atua, e ele tá entre os melhores. Olha só. Treta! Pedrão virou Veja bem. Você tá levando em consideração todos esses fatos que ocorreram, mas em função muito do que, quando ele chegou, era o Ney Franco, não é isso? Passaram, acho que todos os técnicos do Brasil nesse período. Verdade. Ok, mas aí você tem que entender o seguinte, no critério técnico, se você pegar o técnico
Você vai pegar, por exemplo, aí eu citei, por exemplo... Ele é melhor que o Juan, tecnicamente? Oi? Ele é melhor que o Juan, tecnicamente? Não. O Juan... Eu sei que vocês vão falar do Juan. O Rafinha deve votar no Juan, eu não sei, mas deve votar no Juan. Você vai votar no Juan, vou votar o Juan também? Então vou dar uma moral pro Angelito. Beleza, entendi. Foi na cota. Em quem ninguém vai votar, para ser o melhor, eu voto. Em quem ninguém vai votar para o melhor, eu voto. Não, mas aí é até difícil de você botar, porque, por exemplo, aqui a gente pode botar Moser e Juan. Para mim, Moser e Angelim. A gente tem vários zagueiros, quer dizer, vários também não, mas a gente tem aí... O Gamarra não entra. Gamarra, eu ia falar do Gamarra. Gamarra foi um baita jogador, jogou Fala muito. assim, Pedro, Gamarra joga vôlei. Em apoio ao Nazário, já vou adiantar o voto da nossa amiga Camila Barbosa. Moser e Angelim. Obrigado, Camila. Tamo junto. Fala, Pedro. Pedro, ô, produção, derruba o Pedro aí, por favor. Mas aí, falar em termos... O Ronaldo Angelim tá nem entre os 10. Assim, mais fácil que não tá entre os 10. É um jogador que muito legal, um dos jogadores que eu mais gostei de ter visto jogar no meu time, pela identificação, pela paixão em vestir o manto. Só que, né, gente, vamos botar, né, os pingos nos is. Um jogador que nunca nem sequer foi cogitado para a seleção brasileira. Poucas vezes ele foi, assim, titular absoluto do Flamengo, na passagem dele. Era uma época sofrível. E para de cornetar o Nazário. Não, o que eu vi foi o Juan e o Rodrigo Caio. Olha só, Nazário. Pode criticar o Pedro agora, porque o Rodrigo Caio tem 6 meses de casa ainda. Eu queria parecer... Não, mas é o auge, o máximo que eu falei. Não, pois é, o cara tem 6 meses de casa. Você já viu o vagabundo jogar 200 anos no Flamengo. Porra. Então eu vou pra mim. Meu critério é o máximo que eu vi o cara atuar. Não, o máximo. Mas joga demais o Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio é um monstro. Rodrigo Caio tá na minha seleção. Tá no melhor Flamengo que eu vi. Rodrigo Caio e Fábio Luciano. Fábio Luciano, para mim, foi um dos maiores líderes dentro de campo que o Flamengo já teve. Assim, acho que talvez na história, mas que eu vi com certeza. Ele merecia ganhar aquele brasileiro que ele saiu antes, né? Ficou o Corufi, Kaká, Pitão, aquele gostinho de quero mais. Uma trajetória incrível, um ídolo que o Flamengo tem, apesar de não ter tantos títulos. É o Fábio Luciano. Então essa é a minha dupla de zaga, mas claro, menção honrosa ao Juan, ao Gamarra, ao Mari e Aldair, o Domingos da Guia. Mas esse eu não vi. O Irineu, você não sabe nem. Domingos da Guia eu não vi jogar não, tá? Só para registrar aí. Ó, claro, Nazário, eu tenho que informar a vocês que tivemos um empate técnico entre Moser, Angelim e Rodrigo Caio. Temos que escolher 2 desses 3. Quem tem Libertadores aí? Eu acho assim, eu não acho tão simples botar o Moser na frente do Rodrigo Caio assim, não. Eu botaria no Moser pela longevidade dele, tá? Mas acho que tecnicamente não é uma distância tão grande. Também acho que não. Mas olha, o Moser saiu daqui, né? Foi campeão mundial, coisa e tal, saiu daqui, foi pra Europa, jogou na França, jogou em Portugal. Porra, e o cara é idolatrado lá, né, cara? Mas esse é o lance. O Rodrigo Caio tem 25, 26 anos, agora eu nem sei de qual. A história dele não acabou, não tem início, meio e fim. Tem início e meio. Eu voto no Moser. Fica até difícil de você balancear. Ele ainda pode crescer. Né? Moser é um. E o outro? Rodrigo Caio ou Angelim? Não. Rodrigo Caio ou Angelim? Rafa? Gente, vamos lá, Nossa, né? Eu amo o Angelim, adoro o Angelim, mas vou votar no Rodrigo Caio. É uma situação chata que bota o Angelim, pô. Um jogador legal, que todo mundo gosta, um jogador muito esforçado, jogador que tem seus predicados técnicos, marcou seu nome na história para identificação e tudo mais, fez gol do título. Mas pode ter uma situação meio chata, né? Porque o Rodrigo Caio é melhor que ele. Ponto. Nazário. Já tem 2 votos aí, porra. Seu voto vencido. Eu quero ver você sendo execrado pela galera. Então ficamos com Moser e Rodrigo Caio, produção. Os 2 zagueiros titulares do melhor time do Flamengo que a galera viu jogar. A gente quer saber a sua opinião, hein? Quero ver essa polêmica rolando aqui. Um abração pro Angelim, realmente, que já esteve com a gente, inclusive aqui no Coluna do Fla. Gente finíssima e um dos melhores mesmo que a gente pôde acompanhar. Lateral esquerda, vovô. Nazário, manda aí. Leovegildo Júnior, sem sombra de dúvida. Tem discussão, né? Fala. Quem viu ele é fácil, né? Mas não é o meu caso. Bom, eu vou Caralho, escolher... esse maluco não viu nada. Eu tava dormindo, pô. Cara, não viu nada, irmão. Eu vou escolher, né, pelo que jogou no Flamengo, tá? O máximo no Flamengo, não o máximo na carreira dele, tá? Pra deixar isso claro. E dos que eu vi, o maior lateral que jogou no futebol como um todo foi o Felipe Luiz, que atuou no Flamengo. Isso não tem nem discussão. O Felipe Luiz Você não pegou o Leonardo também? Não, o Flamengo não.
Porra, maluco, tá de Lá tá sacanagem. desculpa, Alô, produção, arruma outro aí, cara. Porra. O cara tem 12 anos de idade, cara. Eu não peguei o Jorginho, eu não peguei o Leonardo. Agora, por isso, o melhor que eu vi atuando no Flamengo foi o Atisson. Jogou mais alto nível, que era o símbolo daquele time, carregava o time nas costas praticamente em alguns momentos. Jogava Era muito mesmo. Jogou muito bom. E ainda tive o grande prazer de fazer um programa com ele, que é um cara sensacional, muito legal também. Eu tava esperando você falar o Atisson mesmo. Eu sei que o Pedro é fãzaço. Eu vou te falar que o Atisson vai tatuar o seu nome, porque quando acabou o programa, o cara ficou abismado. Você sabia da vida dele toda. Você parecia cartomante. O Pedro lembrou coisas que nem o Atisson sabia. Nem ele sabia, cara. Ele falou assim, porra, esse maluco tá de sacanagem. Eu vi. O Atisson, que tá aqui no YouTube também, no canal do Atisson, segue lá, dá essa moral. O Atisson é ídolo do Felipe Luiz. Então, o meu voto também é do Atisson. Uma das primeiras lembranças minhas era aquele time de 2003, 2004. Eu muito criancinha, mas já ia ao Maracanã, né? E acompanhava esse time maravilhoso, sensacional. E o Atisson batia falta muito bem. Era um dos melhores daquele time e foi ídolo do Felipe Luiz, né? O Atisson tem 2 passagens pelo Flamengo, as 2 brilhantes. Voto nele. O voto da Camila Barbosa é Leovigildo Júnior também. Empatamos mais uma vez na lateral esquerda. Atisson do Gil. Não, o Júnior, claro que é o Júnior. E por mais que os dois, sejam gigantes, o Júnior, claro, tem um nome... Outro patamar. Até o Atisson votaria no Júnior, então, assim, não é um problema. Claro, se tivéssemos visto todos, né? Eu também não vi o Júnior jogar, mas aí... Para! Só viu o Felipe Luiz, ele, né? Para. Eu comecei com Rodrigo Alvim. Só viu o René O Júnior, quando jogava, você já estava sendo encaixotado no Pará para vir no contrabando de farinha, seus TV. Quem é o volante de vocês nessa escalação? Fala aí, Roberto Nazário. Mr. Tromba, não tem como votar. Eu vi jogar, aliás, vi jogar muito, e o cara desfilava dentro de campo. Andrade. Agora, eu não vou botar o Ilharão, não, mas faço uma menção honrosa e talvez se fosse daqui a um ano eu botaria ele. Eu vou botar o Leandro Ávila. Eu não vi muito o Leandro Ávila, não me lembro muito bem do Leandro Ávila. Muito rico, né? Cheio de recursos, não fazia falta, não tomava amarelo, não reclamava com a arbitragem, que sabia jogar bola. Era um jogador muito limpo, é verdade. Jogava elegante. Limpo na bola. Agora, vocês não vão lembrar, obviamente... O Nazário falou um jogador muito lindo, é verdade. Não, limpo. Essas observações são suas. Você lembra do Clebinho, que você falava? Clebinho, mas não sei quem. Então, essas historinhas é contigo. Então, como o meu time é um time de índio, eu vou... Por mim, eu só botava meia, mas tem que botar volante. Tem que ter volante. Eu vou dar uma forçada aqui e vou botar o Gerson, que apesar de ter pouco tempo de Flamengo, é um cara que mudou o meio-campo do Flamengo, um jogador moderno, que lê o jogo muito bem, que dribla muito bem, que toca muito bem, que chuta muito bem, uma canhota sensacional, decisivo em título, né, na Supercopa, bem ou mal é um título que o Gerson foi fundamental, e um cara que tem uma história, um campo enorme ainda para explorar no futebol, um dos mais jovens do grupo atual do Flamengo. Daqui a alguns anos esse vídeo vai ficar para a posteridade, né? Às vezes, você em 2025 comenta que estou em 2025 e o Gerson se tornou um gigante, eu não duvido. O Gerson pode ser titular da seleção brasileira a longo prazo. O escolhido aqui da Camila é o Andrade também, igual o Nazário. Então ela viu o Andrade jogar. Por favor, produção, o selecionável desse time é Andrade. Claro, eu tenho dúvida do Andrade. Assim, o Nazário tem uma grande vantagem, que ele tem um escopo muito maior de análise que eu e o Rafa. Então é estranho quando ele fala alguém que não vai vencer. Realmente eu tenho uma vantagem sobre vocês em função de ter acompanhado essa época do futebol para cá. Ainda assim botou Angelina, mas tudo bem. Tá vendo? Não é. Vamos passar agora para o meio. A gente combinou que seriam 3 meias, né? Então já vamos falar os 3 de uma vez para não dar conflito de informação. Roberto Nazário. Adílio, Zico e Ronaldo Gaúcho. Pelo que jogou no Flamengo? Sim. Fechou o tempo, amigo. Vai de novo. Vamos lá. Não, eu acho ousado, né? Eu não posso também ficar o tempo todo contestando. A gente tem um monte. Mas, porra, o cara é monstro, cara. O cara é monstro. Pedro Sampaio, o Ronaldinho tá no meu top 5 dos melhores jogadores que eu vi jogar na vida. Infelizmente, não foi jogando pelo meu time que ele entrou nesse top 5. Aí,
Aí não foi deficiência técnica ou tática. Aconteceu um monte de atrapalhada no Flamengo e ele saiu pela porta de trás. Você concorda que o motivo não vem ao caso? Quem foi o melhor? Então beleza. Vamos botar... um jogo emblemático da era do Gaúcho. Flamengo e Santos. 5-4. Então a gente vai botar o cara pelo jogo emblemático. Não, eu tô botando ele pelo que ele fez no Flamengo. Ele ganhou um campeonato no Flamengo invicto, ou não? Não vale? Meu Deus. Não vale? Como eu vou repelir alguém que tá justificando a escolha pro Campeonato Carioca? Ah, meu Deus do céu! O cara não jogou muita bola. Cara, se ele continua no Flamengo... likes. Eu vou entrar e sair dele várias vezes só para ficar apertando like. Se ele continua no Flamengo, o Flamengo ia conquistar mais coisas. Pode ter certeza. Aparentemente, na época. Mas porque, assim... Não, mas aí a culpa não é dele, pô. Não, tudo bem, mas que coisa o Flamengo estava se encaminhando para conquistar? Vamos lá com ele. O quê? Que final? Eles estão no meio do caminho. Dá sua opinião agora, pra gente. Que o Rafa vamos lá. Daqui a pouco. Eu tenho dúvida entre 4 jogadores, tá? Que é o Petkovic, o Everton Ribeiro, o Gerson, e o que o Paquetá jogou em 2018 foi um absurdo. Foi o melhor jogador do time, sim, no auge dele, não tinha nem jogador perto pra mim. E foi o melhor jogador do futebol Foi menos brasileiro. de um semestre, né? Foi menos de um semestre, foi. Ele jogou mais que o Arrascaeta hoje? Jogou mais. No auge do Paquetá, jogou. O Paquetá, na minha opinião, no auge dele era o melhor jogador do futebol brasileiro. E isso não era exatamente uma coisa só minha, não. Era meio que uma unanimidade pré-Copa. Não, mas aí nos 6 meses o Paquetá, ele rendeu mais que o Everton, que o Arrascaeta? Rendeu. O máximo do Paquetá, o máximo, tá? O máximo. Até porque o Arrascaeta, por mais que ele jogue muita bola, esteja em ótima fase, ele tem o Gabigol e o Bruno Henrique à frente dele. São coisas diferentes. O Paquetá não tinha esse jogador à frente. Ele era o cara e muito novo do time. Ele passou à frente dos demais. Que não era para ser ele, passou o Everton Ribeiro. Na época passou o Diego. Passou outros jogadores que deveriam ser decisivos e ele puxou para ele o nome. Então, nos 3, eu vou pegar Everton Ribeiro, Gerson e Paquetá. Então, meus 3 meias são Arrasca, Petkovic e Ronaldinho Gaúcho. Vou voto aqui combinar com o Nazário. Por quê? Porque aí eu tô sendo muito individualista, talvez, porque o meu sentimento como rubro-negro, quando o Ronaldinho Gaúcho chega ao Flamengo em 2011, foi uma alegria que eu não sei se eu tive igual durante toda a minha vida. O Flamengo competiu com o Grêmio, um dia ele estava no Grêmio, outro dia ele estava no Palmeiras, aí ele veio para o Flamengo, e o Ronaldinho foi o melhor jogador de futebol que eu vi jogar. Vi o Zidane, Cristiano Ronaldo, Messi, mas o Ronaldinho foi o cara mais mágico, pelo menos, o mais folclórico, enfim. E esse cara vestir a camisa do Flamengo, estar no Engenhão, naquele Flamengo em Nova Iguaçu, na estreia do Ronaldinho, com o mosaico, bem-vindo R10, ver aquele Flamengo e Santos, foram poucos momentos. E é uma pena o Ronaldinho não ter jogado no Maracanã lotado. A campanha dele em 2011, do Flamengo 2011-12, foi sempre no Engenhão. A história dele no Flamengo é uma história triste. O Flamengo não pagava, ele vivia na noite, mas foi maravilhoso ver o Ronaldinho jogar no Flamengo. Saber que esse cara vestiu o manto sagrado. Então ele entra na minha seleção, o Pet dispensa apresentações e o Arrascaeta também. Agora o Ronaldinho está escolhendo pelo que ele representou e não pelo que ele jogou, pelo que você está dizendo. Sim. Sim, tô checando. Pedro, é isso aí, Pedro, legal. O trio de meias da Camila Barbosa são Adílio, Petkovic e Zico. Ficamos com algumas divididas aqui para resolver. Ronaldinho Gaúcho tem 2 votos, Adílio tem 2 votos, Petkovic tem 2 votos. Para mim, tirou o Ronaldinho, em fato. Não é Adílio. Adílio e Pet. Para mim é tranquilo. O Pet, na verdade, eu até me arrependi de não ter votado nele. Eu já falei me arrependendo. Qualquer um que eu fosse tirar do que eu coloquei, eu ia me arrepender depois, pelo critério que eu escolhi. E o Nazário tá de acordo? Ronaldinho, Adílio e Pet, fica Adílio e Pet também? Pelo que você viu. Eu sou voto vencido já, né? Já, mas a gente quer ver você passar vergonha. Ronaldinho. Você vê que pro Nazário tinha uma conclusão que o time do Flamengo dos sonhos foi o de 2011. A gente foi em 2019, 2021, não. Mas foi 2011, foi o que? O Mengão sem freio, né? Bonde do Mengão sem freio é o modelo. Não, a opinião do outro aí sobre o meio? Não, em 2011 o Flamengo chegou em quarto no Brasileiro. Não foi uma campanha ridícula também. Foi campeão carioca invicto e tal. Lógico, né? Mas chegou em quarto, né? Naquela época a gente nem ia pra Libertadores direito, pô. Para dupla de ataque agora. Quero ver. O pau vai comer. Fala, Roberto Nazário. Baltazar, pelo que jogou. Vai falar alguma coisa, Pedro?
Não, dupla de ataque não tem como não mencionar o Gabigol, né, cara? Gabigol, porra, não tem jeito. O cara tá numa vibe sensacional. O outro atacante, porra, a gente fica até assim, Bruno Henrique tá num ano maravilhoso, mágico, por tudo que ele fez, mas do que eu vi jogar, e aí a gente vai falar desempenho, resultado, porra, tem o cara que fazia gol, grosso, resolvia, que era o Nunes. Claro que não dá para botar os dois jogando, mas se hoje nós tivéssemos um Nunes dentro da área, referência de dentro da área, não sei como ele ia se comportar hoje com os zagueiros, mas era um cara que ia para resolver, ele estava lá para resolver. Claro que era uma outra época, todo o universo era absolutamente diferente, mas dos que eu vi jogar, que resolveu, que deu resultado, que tinha um desempenho fantástico, Nunes e Gabigol. Nazário, no time de 81, do 1 ao 11, quem era o pior, na sua opinião? O pior, cara, tecnicamente era o Nunes, mas era um cara que resolvia. Mais que o Adriano? Adriano Imperador, que você está falando? Isso, esse mesmo. Não. Adriano é muito melhor que ele, tecnicamente é muito melhor que ele. Esse programa é sobre o quê mesmo? Sobre os caras que, para mim, aí eu acabei de falar, aí a gente tem que ver desempenho e resultado. O Nunes, se você falar de resultado, o Nunes deu muito mais resultado para o Flamengo do que o Adriano. O Adriano, tecnicamente, é melhor que o Nunes, ok, concordo com você. Mas em termos de resultado que eu vi jogar, o Nunes deu mais resultado ao Flamengo. Então o critério... Nunes e Gabigol. Você, Pedro? Não, pra mim, assim, eu tô brincando com o Nazário e tudo mais, né? Mas eu tenho dúvidas também em quem eu vou botar. Se eu boto o Gabigol vai entrar. Mas se eu boto o Bruno Henrique ou se eu boto o Adriano. Porque o que o Bruno Henrique fez ano passado não é pouca coisa não, sabe? Porque é óbvio que no auge, no máximo, o Adriano foi melhor que os dois, assim. Isso daí não é uma coisa meio ponto pacífico em todo mundo. A gente tá falando de um jogador que era cogitado para ser o melhor do mundo na sua época. Cara, mas é difícil separar o Bruno Henrique e o Gabigol, cara. Nossa. É complicado. É complicado, é difícil. Cara, nossa, eu não sei o que fazer, não. Meu Deus. Bota o David, pronto. Bota o Negreiros. Isso. O Negreiros era interessante, fala aí. Vou botar Gabigol e Bruno Henrique pelo match. Nos dois ali, pelo... Olha só. Rafa curtiu. Fala, Rafa. Olha, então, minha dupla tem que ser Gabigol e Bruno Henrique, né, gente? Pelo amor de Deus. Tu perguntou do Bruno Henrique, acabei de levantar aqui, 35 gols, 15 assistências só em 2019. É muita coisa. O Bruno Henrique foi o melhor jogador da Libertadores e o Gabigol fez o momento mais incrível da vida da maioria dos rubro-negros vivos, né? Que foi aquela virada épica contra o River. Não dá. Essa é a minha dupla. Gabigol e Bruno Henrique, uma das maiores duplas que o Flamengo já teve em todos os tempos. Aliás, isso é um bom tema até para fazer um programa, hein? Bobear, talvez, assim, você vai voltar na década de 50 só. Desde a década de 50, o Flamengo talvez não tivesse uma dupla tão... Exatamente. Tá na história. A Camila Barbosa votou em Adriano e Gabigol. Então, ficamos com o Gabigol Orconcura aqui, todo mundo unanimidade, e o Bruno Henrique ficou em segundo lugar. É o outro componente da dupla, à frente até do Adriano e do Nunes, como votou Nazário. Produção, Gabigol e BH na seleção aí dos melhores que a galera viu jogar com o manto do Flamengo. E agora faltou o treinador, né? A gente tem que falar do cara que comanda o time lá fora de campo. Fala aí, Roberto Nazário. Bom, para mim, Cláudio Coutinho. Ele teve uma importância na época em que ele começou a namorar o Flamengo, inclusive poucas pessoas sabem, mas ele era jogador de vôlei do Flamengo, ele não começou pelo futebol. E teve uma carreira militar, etc. Depois foi preparador físico do Brasil em 70, ele foi... Em 74 ele estava perto da seleção, em 78 ele foi o técnico, foi bastante contestado em função, até o Pedro mencionou aqui, ele colocou 3 volantes, mas era um cara que tinha visão muito à frente da época. Naquela época ele começou a montar alguns esquemas e tinha um olhar bastante clínico para alguns jogadores que ele, a exemplo de um deles, por exemplo, no Flamengo, foi o Andrade, que jogava de volante, ele acabou botando como meia, ele via algumas características nos jogadores e a palavra-chave dele era polivalência. Então ele tinha muito essa característica nele. Morreu muito cedo, com 42 anos, mas eu acho que ele seria um dos maiores técnicos, fez história, seria um dos maiores técnicos do Brasil. Pedro? Para mim, né, é bem
bem fácil. Talvez seja mais fácil de todas as posições para definir. Que é justamente o Jorge Jesus. Você tá com raiva do Abel Braga porque ele te deu um toco no Clube do Vinho e não mencionou o nome dele. Rafael Penido, manda aí. Jesus, fácil, não vou nem falar mais nada. É o cara. A Camila Barbosa acabou não colocando na seleção dela aqui. Eu vou botar o JJ também, por tudo que ele tem representado, né? Eu também não vi o Cláudio Coutinho, assim como o Nazário, mas a galera vai botar aqui o seu preferido embaixo também. Valeu, ficou um timaço, hein? A gente tem certeza que ganharia de qualquer outro brasileiro hoje com sobras e seria campeão mundial facilmente, né? O time bateria... Olha, eu acho que bateria qualquer time europeu. O F Eu acho. o pulzinho lá da galera, vai e tal, ia tudo, ó. Não, levar 3-0. Inclusive, assim, se a gente for só retirar o que cada um de nós, por exemplo, o time que eu montei e o que o Rafa montou, que são com um escopo muito menor de tempo, bem organizado, bate nos times europeus. Sim. Bem treinado. Sim. E é aquilo, né? Eu adoraria falar em Zico, Leônidas, Dida, etc, né? Zizinho, mas não vi, infelizmente. Mas é legal a galera botar o time dela aqui embaixo também, né, Sam? Exatamente. Você que está acompanhando, qual foi o melhor Flamengo que você viu jogar, né? Posição a posição, coloque aqui nos comentários embaixo enquanto assiste ao vídeo. E aí a gente vai, depois o Pedro, o Rafa e o Nazário vão também comentar e trocar uma ideia com vocês nos comentários aqui embaixo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, isso é fundamental. Valeu, Pedro Sampaio. Valeu, Rafa Penido. Valeu, Roberto Nazário. Agora é a sua vez. Participe, deixe seu like e compartilhe o vídeo com os amigos e a gente vai resenhar daqui para frente. Hashtag Resenha Especial lá no Twitter e nas demais redes sociais. Um abraço. Tchau.